Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós temos como convidado o vereador João Paulo Rilo, ele que já é o segundo mandato de vereador, né? E por duas vezes deputado estadual também no estado de São Paulo. É isso? Obrigado pela presença aqui no Poliscast. Isso aí, Márcio. Eu que agradeço o convite, cumprimentar mais uma vez você aqui, a Vanessa, também que aqui está no estúdio com a gente, operando aqui a edição. É um prazer aqui estar no podcast, o Polis Podcast, e você conhece há tanto tempo. A gente tem, além da relação institucional, né, também tem uma amizade, então agradeço o convite. Bom, o espectador sabe que aqui no Poliscast a gente fala bastante de segurança pública, mas hoje a gente também vai abranger, né, outros assuntos, o vereador. Então, mas começando com foco aí na segurança pública, a gente sabe que está na temporada da LDO e vai vir a LOA também, e a gente está numa briga aí, principalmente os agentes da Guarda Municipal, na questão da segurança pública, porque hoje a verba da segurança pública ela é de 2 milhões na secretaria. Então é uma verba muito pequena para segurança. É a menor verba, inclusive, de todas as secretarias do município. Então, assim, a gente compara, vamos supor, com outras secretarias que tem menos gente. Então, bem-estar animal, por exemplo, tem mais que nós, 3 milhões, e tem muito menos funcionário. Então, o que eu estou abordando no assunto? É que a Guarda Municipal ela tem 220 agentes hoje, vai aumentar para 320, no mínimo com mais 100 vagas. Nós temos uma frota de 50, 60 veículos, temos fardamento, uniforme, equipamento, está num processo de armamento da Guarda Municipal, enfim, diversos gastos que essa verba não está suportando e a gente está lutando para o aumento. Queria que você comentasse o assunto. Bom, Márcio, assim, quando vota essas peças orçamentárias, a LDO, é muito importante que você faça a luta pelo aumento do orçamento desde a LDO, desde as audiências que existem. Lamentavelmente, este governo tem um perfil de escutar pouco a população, de escutar pouco os segmentos, de não ter diálogo com os servidores. E tem um estrangulamento orçamentário. Eu apresentei muitas emendas na LDO, elas foram aprovadas, o prefeito vai apreciar. Se ele vetar, eu vou lutar para derrubar o veto e depois vou apresentar na mesma diretriz as emendas ao orçamento também. É óbvio que é um orçamento muito pequeno para a secretaria. É uma secretaria, vamos dizer assim, muito nova, recém-formada, mas que tem uma demanda grande na cidade. Então, e por que você tem pouco investimento na segurança pública, vamos dizer assim, nas secretarias fins, que tem que ter investimento, que está na ponta, né? Que a população ela sente, ela se beneficia e percebe esse trabalho na ponta. Porque teve um estrangulamento orçamentário em Rio Preto, muito sério. Rio Preto teve que cortar metade dos servidores que atendiam nos CRAS, o centro de referência ligado à Secretaria de Assistência Social. A população mais carente, mais precarizada, depende desse serviço, né? que é um ponto fundamental da rede de proteção social. Diminuímos por falta de recurso. As escolas de Rio Preto não têm um plano de reforma. E você que atua também na guarda sabe do que eu estou falando. Vocês são muito acionados pelas escolas, você conhece a realidade das escolas hoje. Muitas delas com problemas estrutural muito sério. Nós temos um problema, um estrangulamento na saúde, ou seja, falta verbas para questões fundamentais, como saúde, educação, segurança pública, cultura, política de proteção social. Aí você pode me perguntar, mas por que falta? Nós temos um orçamento de mais de 3 bilhões. Não é um orçamento ruim. Porque tem uma opção de governo. Primeiro que Rio Preto se endividou. O prefeito ele investiu demasiadamente em infraestrutura que não tinha urgência. A infraestrutura ela é importante. As obras elas são importantes. Não sou daqueles que vou atacar um governo que realiza obras, porque as obras elas são importantes. Agora, por exemplo, nós votamos na Câmara, eu votei contra um empréstimo de 300 milhões
para o prefeito, né, gastar em infraestrutura. Porque tem investimento, tem gasto. Esse, para mim, foi um gasto, e boa parte dele sem urgência nenhuma. Não tinha uma unidade básica de saúde na relação de obras. Não tinha uma escola pública na relação de obras. Asfalto, 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 asfalto. E endivida a cidade. Rio Preto paga mais de 150 milhões de parcelas e juros de endividamento. Rio Preto tem um número de apadrinhados gigantesco. A gente passa de 35 milhões por ano com apadrinhados, que são aqueles servidores que não são concursados, com apadrinhados e gratificações ilegais, porque você não tem um plano de cargos e salários e carreira. Você sabe disso também, se é servidor sabe disso, não tem. Então o prefeito prefere governar com apadrinhados, que gratificações que passam pela caneta dele e não pelo um plano de cargo, onde todos os servidores teriam chance de ter uma carreira melhor, de acumular, né, benefício para a sua carreira dentro de uma regra que todos possam participar. Não, se você é aliado do governo, você tem. Se você não é, você não tem. Todos são assim? Não. Porque tem servidores de carreira ali que tem muita coisa que não anda sem eles. Então entra governo, sai governo, ele vai estar ali gratificado. A maioria dos gratificados são muito bem intencionados e são capazes de exercer essa função. O problema é a fragilidade que eles ficam quando não tem uma carreira e você depende da caneta do prefeito. Então é um gasto a mais. Outro gasto que é gigante em Rio Preto, esse é muito perigoso, que são as terceirizações. Em exagero, mais de 300 milhões com empresas terceirizadas, muitas delas com esquema de corrupção. Já denunciei várias, já presidi CPI, quase emplacamos uma outra CPI, eles fizeram de tudo para derrubar, porque tem funcionários fantasmas, desvio completamente de finalidade, aquilo é um grande cabide de emprego. Por quê? Porque tem um grande esquema de corrupção por trás das empresas terceirizadas, montam curral eleitoral, muitos vereadores indicam quem vai trabalhar nas terceirizadas. Então, e um exagero grande. Rio Preto foi se perdendo nesse gasto. E muita corrupção. Lamentavelmente, a gente tem uma Câmara que investiga muito pouco. E quando a gente propõe investigação, não se tem. Então, é um governo que tem corrupção. Não estou dizendo que o prefeito ele é corrupto. Estou dizendo que alguém que o prefeito está colocando no bolso dele. Mas, lamentavelmente, todo governo tem corrupção. Você tem que ter mecanismos de arrefecer isso. E a Câmara Municipal, permitir que a Câmara investigue é um dos caminhos, mas o prefeito ele tem algum receio com investigação que ele não permite. Então eu te dei exemplos do estrangulamento financeiro que Rio Preto vive. E um outro deles é a saúde, que está tendo agora cortes radicais. Mais uma coisa, conversar com você é bom, porque a guarda sempre me remete ao que a consequência da ausência de recurso, do estrangulamento que a prefeitura está passando. Isso arrebenta muito onde? Na guarda. Vira e mexe tem tensão em unidade básica de saúde, especialmente nas UPAs. E a guarda sempre é acionada. Por quê? Porque as pessoas perdem a cabeça mesmo. No nível de tensão que elas estão, doentes, ou se não acompanhando alguém que está muito doente, não consegue ser atendido. Porque Rio Preto tinha um convênio absurdo com a Funfarma. A Funfarma é uma entidade que merece todo o nosso respeito, né? Tem muita coisa boa para oferecer para a cidade. Agora, você não pode misturar público e privado, você não pode transformar, né, um sistema de saúde público em sistema de saúde privado. Né? Você não pode delegar ao outro uma responsabilidade que é tua. E hoje, mais da metade das contratações de profissionais da saúde é feito de forma terceirizada e não mais por concurso público. Então, você tem muita dificuldade de encontrar profissionais da saúde. Então agora, como estrangulou, passou, foi manchete de jornal, acho que 180 milhões. Não quero cravar aqui, porque não tinha números assim, todo trabalha com muito número e pode esquecer uma coisa ou outra. Mas eu me lembro de um déficit apontado de 180 milhões só na saúde. O atual secretário, que eu digo assim, né, sem demérito nenhum a ele, mas ele é um interventor, porque ele não é um homem da saúde. É um ex-procurador do município, ex-secretário da administração, e foi para sempre ficou numa secretaria meio, foi para uma secretaria ponta, fim, a saúde. Mas ele não foi porque ele tem uma brilhante ideia para melhorar a saúde, ele foi porque ele precisa resolver as contas
para o prefeito não sair completamente enrolado, processado, para resolver as contas na saúde. O que está fazendo? Cortando. Está cortando. Diminuiu o convênio. Eu acho que o convênio tinha que ser... Aquele convênio é exagerado. Olha, tinha médico ali recém-formado que faturou R$150 mil em 4 meses. Tinha altos salários desse. Então você tinha um descontrole completo por parte desse contrato e tinha que atuar nele mesmo. Só que você diminuiu drasticamente o número de servidores, não consegue atender a população, e quem sofre? O servidor público de carreira especialmente. E aqueles também contratados pelo convênio que permaneceram ali. É uma sobrecarga muito grande. Então eu estou dizendo isso o seguinte, não para defender a posição do governo de não ter dinheiro na segurança pública. Sim. Pelo contrário. É que não é só na segurança pública que falta. Falta na assistência social, falta na cultura, falta na saúde, falta na educação. Então, obviamente que faltaria na segurança pública. Então, nesse caso, não é nem o fato do governo não tratar a segurança como prioridade, porque nunca tratou. Na verdade, todos os governos, desde que a Guarda foi instituída, na minha opinião, falta um projeto. Falta um projeto real de cidade para a Guarda Municipal. Então, mas não é nem isso a falta de projeto. É porque não tem recurso mesmo. Eles se descontrolaram, gastaram errado pra caramba, investiram muito em asfalto e obras, na minha opinião, por conta de corrupção mesmo. É um governo que, lamentavelmente, o Edinho já teve governos mais equilibrados, socialmente mais sensíveis, mais preocupados. E esse governo, que na minha opinião é o pior governo dos 4 que ele teve e um dos piores da história da cidade. Pelo descontrole financeiro, pela insensibilidade com o trato social, por falta de investimento nos bairros, porque nós temos indicadores terríveis em Rio Preto. Você sabe disso. Tem indicadores sobre homicídio de jovens e adolescentes e tentativas de homicídio maior do que Campinas, maior do que Ribeirão Preto. O que é isso? São cidades muito maiores do que a nossa. Sim. Então isso mostra uma tensão social muito grande, um abandono do poder público. Então, para voltar na sua questão, obviamente que a segurança também ia pagar esta conta. Então, tudo que envolve ser humano, que envolve política social, cuidado com as pessoas, educação, na segurança, na saúde, na rede de proteção social, na cultura, estão comprometidos por conta de um governo que privilegiou, né, obras, e muitas delas sem urgência nenhuma, ao invés de privilegiar o ser humano. É isso que aconteceu no governo Edinho. Você citou até 2 pontos aí, que uma da terceirizada, a questão da UPA, aconteceu que também teve uma época que os vigilantes saíram, tomaram aquele velho tombo que acontece, parece que todo final de mandato. De contrato, aí a empresa sai, não sei quem paga isso ou não paga, e a prefeitura depois tem que pagar, e depois a guarda teve que suprir essa demanda das UPAs, né? Então é um problema. E além disso, acrescentando o que você falou, realmente não tem um projeto para segurança. E todos os prefeitos falam assim: segurança é problema do Estado. Como se a prefeitura não fosse Estado. E aí ficam de conchavo geralmente com a polícia militar para passar a demanda para eles, dar algum dinheiro para eles e deixa o problema da segurança estourar do jeito que der. Márcio, quando fala-se muito, é um tema muito que fala, precisamos unificar as polícias no Brasil. Nem sei discorrer muito bem sobre esse tema. Mas eu entendo o que se quer dizer com isso, entendeu? Qual é a vontade? Às vezes nem é de maneira institucional unificando todas as polícias, não. Nem acho isso tão... bem complexo seria no Brasil. Mas eu entendo quando se defende isso. Porque as pessoas percebem que tem uma desarticulação entre as polícias. E tem mesmo. Culpa das polícias? Culpa de quem governa. Eu estou falando isso para explicar. Se, por exemplo, eu estou na condição de prefeito da cidade, primeiro que eu vou querer harmonia total entre as polícias, óbvio, respeitando a prerrogativa legal de cada uma delas, mas é necessário. Você pode ter um plano municipal de segurança.
Nada o que impede, aliás, tem que ter. Né? Tem, né? O que impede? Hoje tem que ter por conta das guardas, sim, inclusive, muito por conta das guardas. Você tem que ter um plano municipal. À medida que você é obrigado a ter um plano municipal de segurança pública, como o prefeito não tem nada a ver com a segurança? Não, mas a segurança mais repressiva, né? Ela é por parte da Polícia Militar, ela é do Estado, mas atua onde? O Estado é uma peça de ficção, que existe mesmo no município, é o território. Atua aqui no território. E quando eu digo que a guarda não tem um projeto, né, eu sempre conversei com você e nas campanhas que disputei para prefeito, sempre defendi a guarda tem que ter investimento. Para mim, a guarda tem que ter departamento de inteligência, mas para valer. Ela tem que ter uma capacidade de monitoramento muito grande e eficiente. E ela tem que estar empoderada para lidar com a comunidade. Sim. Ela faz um trabalho fundamental, ela tem que conhecer os territórios. Óbvio, tem os próprios públicos que você tem que atuar. Você tem que atuar, mas você não vai colocar um guarda em cada escola. Tem os contratos terceirizados para fazer isso. Você pode remanejar quando tem atuação. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que tem muitas escolas sendo assaltadas, muitas. Eu não sei se o prefeito chamou a guarda para conversar sobre isso, para escutar a guarda sobre isso, para pensar um plano emergencial. Não faz. Por que não faz se você tem um efetivo maravilhoso? Gente preparada, gente que está ali, concursada, com estabilidade, mas não faz. Eu provoquei uma audiência pública sobre esses indicadores de homicídio, né, entre jovens e adolescentes. Homicídios praticados contra jovens e adolescentes e entre eles mesmo. E o alto índice é um fato. É devastador, assim, é muito triste, né? Indicadores horríveis. Eu fiz uma audiência pública, da audiência pública, aí fizemos um novo encaminhamento em que quem assume um pouco o protagonismo é a vara da infância e da juventude. Pedi para que o doutor Evandro conversasse com o prefeito, porque eu falei, doutor, o que eu estou fazendo como vereador, quem deveria estar fazendo mesmo é o prefeito. Ele deveria articular um plano de segurança municipal, ele deveria estar preocupado com esses indicadores, né? E deveria liderar esse processo, mas não faz. Falei, a guarda poderia ter um protagonismo nessas questões todas, a partir da inteligência. Eu acho que o poder da guarda municipal está muito menos no armamento, que é mais polêmico, mas que é uma realidade. Hoje, à medida em que o guarda municipal ele tem direito garantido pelo STF de ter a sua arma, olha, então é um fato, independente se eu sou a favor ou não do armamento da guarda, é uma realidade. Então o prefeito, ele tem que comprar, né, o município tem que fornecer as armas, tem que oferecer curso periódico, acompanhamento, né, para que faça a melhor utilização possível, a mais adequada possível. O prefeito não faz ele não tem esse entendimento. Prefeito nenhum que passou por aí tem esse entendimento. Mas o que eu acho é que, independente do armamento, que é uma realidade, acho que o poder da guarda, o empoderamento da guarda está na inteligência, na sua capacidade de conhecimento do território, de monitoramento. Está empoderado pelo governo municipal para ter relação de igual para igual com as polícias. A civil quando for necessária, a militar quando for necessária, a federal quando for necessária. Com o Ministério Público, a guarda tem que se fortalecer do ponto de vista institucional. Isso não está difícil. Eu percebo que as pessoas gostam da guarda municipal. Hoje sim, hoje tem um respeito muito grande. Inclusive eu já chamei aqui vários episódios com vários polícias, todos a gente tem um bom relacionamento e todos estão respeitando. Hoje a guarda é muito mais respeitada do que no começo, quando só fazia a autuação de trânsito. Exatamente. Né? Que foi uma grande maldade que foi feita com a guarda. O prefeito Edinho, à época, né, é bom, né, remontar essa história, porque explica muita coisa. O prefeito estava na reeleição em 2004, ele abriu um concurso para a guarda, era sua plataforma, virou plataforma de campanha, e passou a eleição, ele foi reeleito. 2 assuntos que ele mudou completamente. Ele tinha
cedido 30 horas para o trabalhador da saúde, ele foi reeleito, ele retirou. Ele tinha feito uma grande campanha eleitoral em torno da Guarda Municipal de Rio Preto ter sua guarda, e ele esqueceu. Não fosse aqueles que muitos estão até hoje, né? Os aprovados no primeiro concurso, junto com alguns mandatos, e eu posso dizer porque eu estava ali. Fui um dos principais defensores, a gente fez várias audiências, várias manifestações na Câmara, até que o prefeito não teve, a pressão foi tamanha, estava tão desmoralizado, que ele convoca a guarda, mas convoca sem projeto, sem plano nenhum. Aquilo que ele defendeu na campanha, assim, de maneira rasa, era uma grande mentira. Não tinha um projeto para a guarda. O que ele faz? Coloca a guarda para multar. Você vê, um erro, né? E durou alguns meses, não durou muito tempo. Porque depois a população rejeitou aquela atuação, ele teve que reverter. Mas você vê, uma coisa que durou pouco tempo, mas marcou durante um período. Você tem toda a razão. Teve uma época que as pessoas tinham muita raiva da Guarda Municipal, porque um desvio completo de finalidade, antes de qualquer coisa, não que ela não possa atuar no trânsito também, mas antes de qualquer função mais natural dela, você colocar ela no enfrentamento, não tinha guarda, de repente a guarda passa para existir multando as pessoas. Quer dizer, já tem um distanciamento. Então, começou muito errado e demorou um tempo para recuperar, né, um pouco de relação, de confiança. Mas eu percebo hoje que a guarda ela é muito bem falada, as pessoas gostam da guarda. Agora é óbvio, tem reclamação também. Demora, tinha que atuar mais nas escolas, atuar em mais, porque tem uma expectativa da população. E para isso você precisa de efetivo, você precisa de investimento, de empoderamento. Empoderamento, na minha opinião, vem fortalecimento institucional, capacidade de monitoramento na cidade, inteligência e ligação direta com a comunidade. Até porque tem desculpa te interromper, mas existem mecanismos hoje de inteligência artificial, que o monitoramento, às vezes a gente olha para uma sala de câmeras, fala, nossa, vai ficar alguém olhando aquela câmera ali o tempo inteiro e não precisa mais disso. A inteligência artificial, ela percebe crimes, ela consulta placas de veículo, e aí com esse monitoramento é possível identificar até quadrilhas que estão fazendo, por exemplo, furtos na cidade, está acontecendo. Qual placas de carros estão envolvidas próximas aos crimes que estão acontecendo? Então, é uma possibilidade, né, disso daí. E o trabalho nas escolas, esquecer esse negócio, a guarda cuida de patrimônio. Sim, ela cuida dos bens, serviços e instalações do município, mas e as pessoas que estão ali? Você cita o caso de escolas. Hoje a gente teve numa escola do Solo Sagrado, deixa eu lembrar o nome, Clóvis Sanfelice. E a gente fez um trabalho lá de visita à escola, palestra contra abuso, para avisar as crianças, não aceita doce, cuidado com estranhos, cuidado com a internet, com mensagem em aplicativo de jogo. Sim. Então fizemos um trabalho, foi o palhaço, foi um boneco, né, que a gente tem lá do Chase, da Patrulha Canina, uma palestrante da GCM. Esse trabalho aproxima, e as escolas começam a pedir. Nós queremos. Toda escola agora quer, só que e o efetivo? E o planejamento para começar a fazer isso? E a vontade, né? A vontade. Olha, o efetivo deveria ser maior, obviamente. Nós estamos numa cidade de quase 500 milhões de habitantes. Mas o que a gente tem, o que vai chegar agora a 300, né? Bem planejado, com um projeto assim, prestigiado pelo poder público, não vamos desprezar. É um bom efetivo, né? Para um começo aí de um novo trabalho, de um novo pensamento sobre a guarda. Eu penso isso, né, Márcio? E pretendo defender. Eu acho pena que a gente não conversou antes, poderia ter feito emendas também na LDO, né? De fortalecimento, de remanejado. Tá gastando muito com comunicação, vamos colocar um pouco mais aqui, né? Fazer esse debate. Eu tenho muita esperança que a nossa guarda possa oferecer ainda mais para a cidade, né? E é uma luta que quem gosta, né? Quem está ali, pretende ficar, vai fazer desse concurso a sua carreira de trabalho, né? Precisa pensar, né? Discutir política mesmo, que é um direito que todo cidadão tem, que o servidor público também tem, de discutir o destino da cidade, discutir o fortalecimento da sua carreira, isso é legítimo. Perfeito. Você falou de obras, né, da cidade.
que foi gasto, a gente vê assim, o que se fala, né, no coletivo aí, no pessoal nas ruas aí, é que o prefeito atual, ele gasta muito com obras, faz muito asfalto, tá tudo muito bonitinho. Inventa reforma de praça desnecessária. Isso, e quais obras especificamente pra você, ó, essas daqui não precisava ter feito, essa precisa, tem alguma ou não? Ó, por exemplo, o Palácio das Águas precisava ter reformado, a biblioteca não foi. Ainda, assim, tá Só pra ligado ao debater. CIMAI, né? A outros interesses, né? Mas ainda ali nós estamos falando de um patrimônio, patrimônio histórico da cidade. Além de funcionar, né? De ser funcional, aí nós estamos falando de um prédio que ele registra, ele tem uma importância cultural. Histórico, mas ninguém vai. Para a cidade. Ninguém vai lá. Agora, o que teve de exagero, o que se gastou com tapa-buraco, uma indústria de ladrões, de bandido, descaradamente, assim, o tapa-buraco. Quem tá me ouvindo sabe o que eu tô falando. Aquelas ruas que falam, pô, tem que fazer um recap decente aqui, vai lá e faz tapa-buraco. Aí daí um ano mais tapa-buraco. Aí depois recapa aquela coisa mal feita, depois... O que é isso? Então, gastou-se muito com asfalto e mal feito, com tapa-buraco, com reformas de praças, que eram praças que tinham valor histórico também, uma construção em perfeita ordem. Eles inventaram reformas de praça. Quantas vezes também o SEMAI não vai e abre a mesma rua, o mesmo lugar 3, 4, 5 vezes? É muito estranho isso. Ou é muita incompetência ou é muita ladroagem. É demais isso. E não incluíram uma unidade básica nos 300 milhões. Não incluíram uma escola. Não constava, Márcio, da relação. Não constava na relação uma única unidade básica ou uma escola. Quantas escolas eu não visitei que quando chove, 3, 4 salas de aula tem que ser interrompida, aí vai pro pátio, aí começa a gotejar no pátio, aí tem que juntar a sala. Ou seja, acabou com o dia da escola. Junta 2 salas numa só. Você tem que fazer a gambiarra. Quantas quadras estão interditadas? Quantos parquinhos de criança em escola infantil estão interditados por falta de reforma? Sim, escolas numa situação difícil mesmo. Às vezes, escola que não tem a quantidade de chuveiros adequados ou não tem chuveiro quente, fica um tempo sem fazer uma manutenção. Na base da guarda tinha goteira. Eu me lembro também de um episódio desse. Então, você vê, não tem um planejamento com aquilo que é prioridade. Falar, você não acha que é importante manter as ruas? Claro que é importante, especialmente se for feito de um jeito com qualidade, né, sem corrupção, sem esses grandes esquemas, desde que a gente não fique inventando reforma em praça, como foi inventado várias vezes. Então, assim, eu vi isso, né? Uma relação de obras sem prioridade, muitas obras importantes, de acesso importantes, que, na minha opinião, não precisava fazer com financiamento, poderia fazer com recurso próprio. E agora o prefeito quer fazer captação na água do Rio Grande, para trazer água do Rio Grande para Rio Preto. Essa, né? Sabe quanto? 650 milhões. Eles tentaram não falar sobre o assunto, mas não teve como. O superintendente do SEMAI foi obrigado a comparecer em 2 audiências. Tiveram 3 audiências, ele foi em 2. E ali ele foi questionado, então a verdade vai aparecendo. Primeiro que eles fizeram alarmismo. Né? Alarmismo puro. Não cuida da preservação do Rio Preto. Então, eu vi uma matéria hoje, ainda no Diário da Região, o Rio Preto vai secar. Né? Achei até estranho a matéria. Falou, mas como vocês estão atestando isso como? Né? Que faz parte do alarmismo do SEMAI. Que o Rio Preto está descuidado, nós estamos numa... que tá triste mesmo de ver, isso é verdade. Mas quem que cuida disso, né? O governo. Então a gente não cuida dos mananciais, a gente não preserva fontes, a gente não preserva nascentes. A gente não preserva nascentes. Rio Preto passa o pano para quem mata nascentes. Então não faz o trabalho de preservação nenhum. Né? Preservar aquilo que é uma das fontes. A gente capta água. Nós temos 3 fontes de captação. O Rio Preto, que é o represamento, né? Ali
Os espelhos d'água, acho que não capta no primeiro, capta nos outros espelhos d'água. Então a gente capta do Rio Preto, via represa municipal. A gente capta do aquífero Bauru, que não é tão profundo como o Guarani. Então a captação ela é mais barata, ela é mais fácil. E teve uma audiência que um técnico do DAE de São Paulo foi lá e falou assim, falou, olha, isso aqui ele se abastece rapidamente, basta uma boa chuva que ele já está abastecido. Então o que a cidade precisa fazer é preservar áreas de escoamento para essa água drenar. E a captação dele é barata. Uhum. Então, e a gente, ele falou os números ali, eu sei que juntando aquífero Bauru mais represa dá em torno de 70% da captação ou mais, e o outro é o Guarani, que é o mais profundo, esse é mais caro. Está tendo um rebaixamento dos aquíferos do Guarani? Sim, tem muito estudo que atesta que sim. Agora, quanto? Quem diz assim, olha, se Rio Preto não captar água de Rio Grande, daqui 20 anos a gente não tem mais água. Não tem nenhum estudo afirmando isso. Não tem essa urgência. Se precisar lançar a mão desse recurso, nós vamos lançar? Claro que nós vamos lançar, não vamos ficar sem água. Agora, é o mais adequado você fazer captação no Rio Grande? Você já esteve no Rio Grande na época de seca mesmo, para valer? Que você quase atravessa o rio todo, ali de tão seco que tá. Aquelas ilhas de pedras todas ali, Então, assim, não é o mais adequado. E o custo disso? 650 milhões, Márcio, para fazer a primeira etapa da obra. Aí eles foram na audiência e não tiveram como esconder. Falaram, quem vai pagar isso aí? Falou, olha, vai ter um aumento de 15% no primeiro ano. E no segundo, e no terceiro, e no quarto, e na outra etapa. Então, que história é essa? Você não tem urgência. Fala, nós temos que fazer a captação, senão vai acabar a água. Não. Aí você faz um orçamento, um financiamento que é um dos piores dele. Fala, vamos esperar. O governo federal está dando sinais, a economia está dando sinais de crescimento. A médio e longo prazo vão surgir novos programas. A gente pode pegar um recurso, né, com juro muito mais barato ou a fundo perdido. Vamos esperar, até porque a política de preservação dos aquíferos que nós temos não tem que ser de uma cidade só. O aquífero Guarani, olha, ele é boa parte do país aqui e mais 4 países captam água. Centenas de cidades divididas em 4 países que captam água no aquífero Guarani. Por quê? Então aqueles que não conseguiram preservar nem a vida durante a pandemia, aqueles que não conseguem preservar escola, que não conseguem garantir vaga em creche para criança, resolveram ser o salvador do aquífero Guarani agora? Essa desculpa. Falando, não. Todo técnico, todo mundo que conhece sobre isso, sabe a quantidade. Temos que preservar. Mas tem água durante muito tempo. Então, é um absurdo isso. Mais uma obra sem urgência, sem necessidade. Mas qual é a intenção dessa obra? Mas eu posso me dar o direito de especular. Eles acabaram de entregar o SEMAI para uma agência reguladora da região de Piracicaba, lá, Limeira, Piracicaba, Campinas, aquela região ali, sem passar pela Câmara Municipal. Completamente ilegal. Entramos com uma ação contra isso. Você sabia que essa agência agora, que foi contratada de maneira unilateral, não foi criada por lei, essa relação, que estava na Câmara, ele percebeu que não tinha maioria, retirou e fez a revelia, fez de maneira unilateral, sem passar pelo Poder Legislativo. E quem determina a tarifa de água hoje é essa agência. A gente paga para ela, inclusive, para fazer isso. Mas eu vi um podcast de um pré-candidato aí falando que não ia entregar o SEMAI. Já entregaram a decisão de tarifa para essa agência reguladora. Por quê? Porque você é obrigado a estar vinculado a uma agência reguladora para poder fazer o financiamento. Então, já fez isso. Então, na minha opinião, a minha leitura política sobre isso, primeiro, toda vez que você faz uma grande obra, um grande financiamento desse, né, é muita gente ganhando dinheiro, né? É muita gente ganhando dinheiro, é muita construtora, é muito dinheiro que vai se gastar nisso aí. Mas tem uma construtora em específico que sempre está...
Não sabemos qual. E outra, nós estamos lutando para que isso não aconteça, para que Rio Preto não faça esse endividamento, porque nós já estamos estrangulados. A gente começou o podcast falando sobre o pequeno orçamento da segurança. Eu dei um exemplo do tanto de recurso que está faltando para várias áreas sensíveis porque não tem dinheiro. E um dos gastos, entre o que eu falei, apadrinhados, terceirizados, excesso de terceirização, outro é o endividamento da cidade. Financiamentos que nós fizemos, muitos deles sem urgência, como foi o dos 300 milhões. Obras que eu reconheço que eram urgentes e obras que não eram urgentes entraram ali. Então, aí nós vamos endividar a cidade em mais 650 milhões, vai impactar a tarifa, quem vai pagar é o consumidor no final, sem um documento técnico, científico que mostra a necessidade de fazer isso. Mas claro que não. Sou completamente contra isso, isso é um absurdo, não tem necessidade, tem que deixar para o próximo governo, tem que fazer um novo estudo para valer, para saber qual é a urgência disso. Não tem necessidade de fazer mais um endividamento gigantesco da cidade. E você acha que com esses endividamentos o próximo prefeito vai ter dificuldade em governar? Qualquer prefeito vai enfrentar dificuldade. Agora ele tem que mudar o modelo, né? O modelo tem que parar de gastar à toa. E como é que está as pré-candidaturas? Um programa de manutenção da cidade que não seja completamente desorganizado, que faz 2 vezes o mesmo serviço, né? Diminuir o número de apadrinhados, gastar menos com propaganda do governo. Ter uma política diferente, né? Cuidar mais das pessoas. Né? Como é que tá as pré-candidaturas aí? Os pré-candidatos que estão se lançando? Tem 4, né? 5 pré-candidaturas. 4 candidaturas, acho que para valer, competitivas, e uma delas mais para marcar posição. E as pré-campanhas? Tá justo? Como é que tá? Não, as pré-campanhas, assim, só tem um candidato fazendo, não é nem pré-campanha. Tem um candidato, que é o candidato do governo, candidato da continuidade. E aí, que é um sujeito que transferiu o título há pouco tempo para Rio Preto, né? Não é daqui, era de Santa Fé do Sul. A cidade do Edinho. Edinho está importando, né? Uma pré-candidatura. Acho que ninguém do governo dele deve inspirar confiança nele. Né? Nenhum quadro da cidade deve inspirar confiança, então ele importou um de Santa Fé do Sul, que é a cidade de onde ele veio, transferiu o título há pouco tempo, e é um trem pagador, né? É uma pré-campanha ilegal, nós já denunciamos isso, tem ações em relação a isso. Ele tem gente na rua fazendo campanha para ele, ninguém sabe como é que faz, quem paga, né? Dezenas e dezenas e dezenas de outdoor a cada 2 meses, aniversário da cidade, não sei o que, e tudo, e Natal, e Ano Novo, e emenda parlamentar, e manda ver e mente em relação à emenda parlamentar, né? Fala que determinada realização aconteceu por conta de emenda dele, você vai ver, não tem emenda nenhuma, também já denunciamos isso, né? Além de tudo, faz campanha na mentira, distribui jogo de camisa para esses campeonatos todos aí, assim. É muito dinheiro mesmo. Faz festa na Câmara quando foi homenageado, com chopp, tudo que você pensar, com buffet, tudo de graça. Só não sei quem paga isso, Márcio. É que quem paga a conta escolhe a música depois, né? Então, quem disputa a eleição já roubando, transgredindo as regras, imagina como é que vai ser no governo, né? Então, na verdade, só tem uma pessoa fazendo, não é nem pré-campanha, é campanha mesmo, ilegal antecipada, que é o candidato do prefeito, que ele importou lá de Santa Fé. Perfeito. Eu vi bastante anúncios agora da Universidade Federal, né, que vem para Rio Preto. Queria que o senhor comentasse esse assunto. Isso é uma luta antiga. A primeira vez que eu acho que a gente falou sobre isso aqui, pautou na cidade, foi em 2006, talvez, quando o governo Lula começa a promover a expansão, né, de campos das universidades federais, implantação de institutos federais, de escolas técnicas. A gente pauta na eleição de 2008 fortemente isso. Aquela que eu fui para o segundo turno e acabei perdendo por muito pouco, né? Nós perdemos a eleição por 1 e pouco %, assim, para o Valdomiro Lopes. Então, a gente pautou muito. E depois eu dei o início. Quando trabalhei em Brasília, fiz conversas com os ministros na época e sempre pautando, fazendo ofício, requerimento. Conversei com o Lula umas 3 vezes sobre isso. Tem até registro, né?
sobre o nosso pedido de Universidade Federal, pautei em todas as eleições esse tema. Depois, como deputado estadual, eu fui o autor do projeto da região metropolitana, aprovei em 2 anos, uma tramitação até rápida pela complexidade do projeto. O governador Alckmin vetou e depois o Dória implementou a região metropolitana, que eram 2 projetos que eu atuava de maneira concomitante, né, que diz respeito ao futuro e o desenvolvimento da cidade, que era trazer uma universidade federal e constituir a região metropolitana. Tinha uma sintonia fina entre os 2 projetos. Então, toda vez que eu falava de região metropolitana, as pessoas falavam, mas o que é a região metropolitana? Que benefício que ela pode trazer? Aí eu falava sobre preservação ambiental, que você tem um plano diretor regional sobre meio ambiente, você trabalhar a questão da mobilidade, da facilidade, porque é uma cidade polo Rio Preto é uma cidade polo, né? As pessoas vêm para cá estudar, procurar tratamento médico, vêm trabalhar, vêm passear, vêm consumir. Então, nós somos hermanados, né? Então, a região metropolitana faria isso. A questão do transporte, especialmente para jovens e trabalhadores. Você sabe que tem um consórcio, eu fui num congresso em Barueri, de segurança lá das guardas, sem querer te interromper, mas já te interrompendo de novo, e eles fazem um consórcio na região metropolitana lá, que eles fazem compras de equipamento mais barato junto. Exatamente. Tem um apoio entre as guardas da região. A questão ambiental, por exemplo, um dos problemas dos municípios pequenos, assim, é o gasto que eles têm com o destino dos seus resíduos sólidos, né? Do lixo. O que fazer com o lixo? E são pouquíssimas cidades que têm um aterro, tem aterro sanitário, né? Ou tem uma empresa, que é o caso aqui de Rio Preto, que tem uma empresa que explora o serviço de lixo, mas que tem um aterro aqui perto, por isso também ela tem facilidades na licitação, porque consegue talvez oferecer melhor preço. Então você poderia construir aterros, né, de maneira consorciada para dar destino nos resíduos da cidade. Então a questão da saúde, a regionalização da saúde, Marcelo, é a saída para melhorar a saúde. Você tem muitas Santa Casas em cidades importantes, tipo Bonifácio, Nova Granada, cidade do tamanho de Mirassol, muita Santa Casa que, se equipada, ela pode atender a micro ali. Então, discutir a saúde de maneira regionalizada, desafogar os grandes centros, equipar centros médios, né, no parâmetro regional, vamos dizer assim, cidades médias comparada com a nossa região, assim, que poderia atender. Então, a região metropolitana ela tem esse papel, né? Desafogaria o hospital de base também. Exatamente. E a outra questão é educação, onde entra, que eu falava que tem a ver uma coisa com a outra. Falava, uma coisa é você fazer uma reivindicação de uma universidade federal, ou para ampliar os cursos da Unesp, ou de mais escola técnica, a cidade faz sozinha. Outra coisa é se ela faz em nome de uma região. É uma outra questão. Então, a Universidade Federal ela fez parte da minha caminhada desde 2006, né? Com muita luta, muita insistência, muita conversa com o ministro, conversa com o presidente da República, e recentemente uma ação na Câmara que eu percebi, que o governo federal vai ampliar novamente, vai ter um plano de expansão. Fizemos um requerimento, entrei em contato e saiu. Agora é um processo. Porque como é que funciona a questão da Universidade Federal? E muita gente também está interessado no quê? Que há 2 perguntas, né? Primeiro, quais são os cursos? Segundo, onde vai ser? Como que funciona isso? Eu já tive conversa com reitores, com representantes do ensino superior no governo federal para compreender esse processo. Primeiro, o governo federal ele faz o pedido. Ele quer fazer a expansão, ele escala as cidades a partir de critérios e faz o pedido para a Universidade Federal mais próxima. No nosso caso, a UFSCar. Aí a UFSCar não é obrigada a atender o pedido. Ela vota no conselho universitário. É que geralmente não se tem uma negativa, né, sobre isso. Geralmente a universidade aceita o pedido do governo, o governo, né, dispõe o recurso e ela faz todo o processo de implantação desse campus. Então tem que passar pelo conselho ainda. Temos 2 delicadezas. Nós temos uma eleição esse ano, tem eleição na própria Universidade Federal para a reitoria e até pouco tempo atrás a universidade estava em greve. Então, assim, tem um calendário a ser respeitado.
Como é que vai ser esse processo? Primeiro, o conselho da UFSCar, conselho universitário ali da faculdade, da Universidade Federal de São Carlos, vai votar se aceita ou não. Provavelmente, falar, mas se eles não aceitarem, não vai ter? Não, se eles não aceitarem, o presidente vai fazer o pedido para outra universidade federal, mais próxima. Mas a tendência é que aceite. Provavelmente vai aceitar, e aí inicia um processo. Aí tem um protocolo de estudo, de levantamento de dados, de aproximação com a comunidade, de conversa com o governo municipal, de conversa com a Câmara, de conversa com outras entidades também ligadas à educação, né, para fazer um levantamento de informações para definir cursos, definir local, como é que vai ser. Tem duas formas. Você pode construir, né, o prédio novo, esperar para começar, e você pode iniciar num outro prédio e depois fazer a transferência para a construção desse campus. Você acha que pode ser um início de uma retomada por parte dos partidos mais de esquerda, porque assim, o interior de São Paulo está muito tomado pela direita, ou pelo menos a impressão que dá do bolsonarismo e tal. Você acha que pode ser uma retomada, por exemplo, em São José do Rio Preto, para fazer crescer um pouco a visibilidade? Eu acho que nesse caso tá ligado mesmo ao desenvolvimento, a importância de você ter ciência, ter pesquisa, ter centros de inteligência, né, para ajudar no desenvolvimento, sim, com certeza, no pensamento. Não tem esse foco, né? E também não tem uma receita pronta. Vou colocar uma universidade de uma hora para outra, aquela cidade que é assim vai ficar. Lógico que não, claro. Não tem. Eu acho que não é esse o parâmetro do governo federal. De fato, por exemplo, você vê como é sério a escolha, e óbvio, e tem uma luta, né? E a gente falava muito desses dados, né? A quantidade de matrículas de ensino em instituições de ensino superior na região é um critério. Falar, mas a nossa região deve ter outras com mais necessidade, deve ter. Agora também tem a importância, né, política, cultural, né, econômica da região. Então acho que está ligado a isso, o desenvolvimento do país mesmo, e a nossa região merece, a gente lutou muito por isso, a gente conseguiu pautar, né, a gente foi visto, quem não é visto não é lembrado, a gente foi visto durante muitas vezes pelos governos, né, em relação à Universidade Federal. Agora, o que tem, isso é real. Agora, isso vai refletir numa transformação política e ideológica na cidade? Não tem garantia de nada. E também não é essa a motivação do governo. Agora, tem uma coisa que é real. Comparando o governo Bolsonaro com o governo Lula. O governo Lula, de toda a história do Brasil, foi o governo que mais promoveu a expansão, criou novas universidades e promoveu a expansão universitária de novos campos, que mais construiu escolas técnicas, institutos federais técnicos. Então, é um governo que tem olhar para isso. O governo Bolsonaro jamais, Rio Preto, receberia um campus de uma universidade federal, porque é um governo que não priorizava isso. Então, às vezes se confundem. É que este atual governo, ele tem um olhar especial para a educação, para o desenvolvimento, de valorização da Universidade Federal, em que pese está em greve, está com falta de recurso, é verdade, mas também pegou um país bem baleado, né? E um país que foi muito maltratado no que diz respeito à política social, à política de educação. Então, acho que é por isso que a tua pergunta vem um pouco daí, né? Falar, porque é um governo que olha mais para a educação mesmo. Sim. É um governo que se preocupa com isso, e um governo que já fez. O presidente Lula já fez isso quando foi presidente. Essa ampliação das universidades federais, construção de escola técnica, construção de instituto federal técnico. E tem previsão, você falou que já está ainda muito no início, mas existe uma previsão assim, daqui 2 anos, 3 anos? Eu acho que é em torno disso. Mas aí é um achismo, porque a gente tem que esperar o conselho aprovar para iniciar um processo. Que iniciativa que eu tomei? Além de todas as conversas que eu tenho feito, eu aprovei uma frente parlamentar na Câmara Municipal, né, com vários vereadores, foi importante, tudo quanto é partido, né, estão presentes na frente parlamentar. Agora vamos convidar várias entidades, instituições, porque nós precisamos criar esse fórum de debate sobre isso. Você acha que na prefeitura, mudando um pouco de assunto, você falou dos cargos comissionados, falta um pouco de escolher o funcionário de carreira para ser o comissionado? Porque
Eu vejo pela secretaria. Às vezes Mas você é uma tem, arquiteta que vai para o não sei o quê. Sim, não. Ou é uma... Por exemplo, na Secretaria de Segurança é um coronel, não é na Secretaria de Municipal de Segurança. Então... É que são coisas diferentes. Uma coisa é o secretário. O secretário ele pode ser de carreira, ele pode não ser de carreira, é uma opção de governo. E a outra questão que você fala dos comissionados, né? Você tem servidor comissionado, são as gratificações. Sim. Né? Ele é servidor de carreira, ele tem uma comissão. O problema é quando essa comissão ela não vem por um plano de carreira, vem da caneta do prefeito. Ele escolhe quem vai estar em funções ali de liderança, de chefia, né? Agora, o que você está dizendo em relação ao secretário, você vê, o Edinho fala uma coisa e faz outra, né? Porque é uma coisa que o Edinho sempre repete, assim, toda vez, desde quando ele ganhou a primeira vez. Eu vou escolher as melhores cabeças. O critério aqui é técnico e não político. Eu queria saber qual é o conhecimento técnico da arquiteta Fabiana para ser secretária da Educação. Foi o maior fiasco, a maior tragédia da história da educação em Rio Preto, a nomeação desta arquiteta. Tudo a favor dos arquitetos, tudo mesmo. E não significa que um arquiteto não poderia ser secretário da Educação, mas desde que ele tivesse, né, afinidade, conhecimento, capacidade de liderança, de escutar os profissionais da educação, tudo ela fez o contrário. Então, além dela não ter acúmulo, não ser uma especialista, porque ela poderia ser arquiteta e também entender de educação, de gestão de educação, mas não, ela não entende. E, além de tudo, ela não dialoga, ela não se abre. Foram 4 anos de um monólogo em que só um ator falava, que é aquele que representa a educação, sem retorno, sem diálogo nenhum com o governo. Uma tragédia. Assim, então tem muito isso. Né? Um erro completo. Agora, ela está ali, na minha opinião, ela cumpre outra função. Talvez foi para manutenção dos contratos, das grandes empresas terceirizadas, de apadrinhados que estão ali. Alguma função ela cumpre, menos do desenvolvimento da educação. Então, o Edinho, ele fala uma coisa e faz outra. Especialmente na educação. Ali, ele não escolheu a melhor cabeça para estar na liderança da educação. E assim, ele se repetiu também com os comissionados. Né, com os apadrinhados, vamos dizer assim, que aqueles são um cargo de confiança, que são colocados ali. Isso desmotiva o servidor. Você está ali na carreira, você é concursado, você entende do riscado, você está todo dia ali. Aí ganha um prefeito, ele nomeia para ter o chefe alguém que não tem familiaridade nenhuma com aquilo, ou pensa completamente diferente, vem de uma outra corporação que é um pensamento diferente daquele. Eu acho um absurdo. Assim, você nomear para chefe da guarda alguém que vem de uma outra cultura de segurança pública, uma outra corporação que cumpre um outro papel, uma outra função, eu acho um grande desrespeito, assim. Com todo respeito com aqueles que cumpriram aí essa função, né? Eles estão ali porque o prefeito, ele não tem nada ilegal, nada imoral, não é isso. E que eu considero um equívoco, mostra que você não tem projeto. Se você não entender que tem um conflito cultural, institucional, que você só vai acirrar ele, você não vai aproximar, é de uma insensibilidade imensa. Então, jamais faria isso. A guarda é simples. A guarda ela tem uma característica diferente. Ela compõe uma secretaria que ela é diferente. É diferente de uma secretaria de saúde. Você não precisa necessariamente... É ótimo quando você encontra servidor que também tem liderança política. Porque essa história de que meu critério é técnico. Não, o critério tem que ser técnico e político. Podemos criminalizar a política assim. Você não mistura politicagem, política eleitoral, vagabundo que vai ali fazer esquema de caixa 2. Não... Agora, a pessoa não precisa, ela apenas ter conhecimento técnico não basta para você ser um secretário. Você tem que ter conhecimento técnico e liderança política. Tem que ter liderança. Capacidade de liderar. De entusiasmar, de compreender o todo. Não adianta, você pode ser um excelente cirurgião, né? Um excelente pediatra, mas excelente mesmo. Não significa que você vai ser um excelente secretário de saúde.
Então, não vejo problema em algumas pastas você indicar gente de fora, desde que tenha capacidade técnica e liderança política, e pode ser de dentro. Agora, tem algumas funções ali que são muito delicadas. A guarda é uma delas. Você colocar um comandante que não seja da guarda, ou que não entenda, que não tem afinidade, ou que já foi pelo menos, pode ter sido aposentado, acontece muito isso, alguém que já aposentou volta para ser comandante, para liderar, né, para ser secretário de segurança. Porque a Secretaria de Segurança municipal, qual é o efetivo dela? Quase 100% guarda, não é? Sim. É quase 100%. Você vai tirar uma pequena parte de um... Não, são 10 ali que são funcionários da Secretaria de Segurança Administrativos, né? Do administrativo. Então, assim, você quer ter êxito, quer ter respeito, quer ter uma guarda, porra, nomeie alguém que vai gerar o mínimo de confiança e engajamento. Exatamente. Até porque a filosofia que quer ser implantada, né, é uma filosofia diferente. A polícia comunitária, o outro vem com uma ideia antiga, militar. Eu jogo aberto mesmo, se dane. Não, mas é isso mesmo. E aí é uma outra filosofia. É outra filosofia. E aí, quando você fala de cargos técnicos, que eu vejo muito, não vou falar que é assim, mas você vai me entender. Esse cara é o cargo técnico, porque eu escolhi ele assim, assim, assado. Mas parece que quando vai para essa desculpa do cargo técnico, parece que é alguém que foi indicado. Você entende? O vereador indicou fulano, ou teve uma... Não sei aonde isso acontece, na Suíça, na Itália, na França, não aqui no Brasil, mas uma rachadinha pro cara entrar e ficar naquele cargo. Me parece que isso acontece. Na Suíça, na França, na Itália. Aqui não. Em São José do Rio Preto não. Mas aí fica essa escolha de cargo técnico, entre aspas, ou político, entre aspas, do cara que, você vai fazer o que eu mando e vai calar a boca. Essa é a impressão que passa. Não, se você quiser questionar alguma coisa, aqui você não vai ficar. Parece isso. Não sei se é só na secretaria X ou Y, mas isso acontece. Você tem... Quem disputa a eleição disputa um programa, né? Você apresenta um programa de governo, você defende aquele programa e fala, vota em mim, que esse é o meu melhor programa, e se eu for eleito, eu vou cumprir esse programa. Qual era o programa do prefeito Edinho para a Guarda Municipal? Eu acho que ele prometeu um monte de coisa em revistinha, mas não sei se tava muito. Tem, no máximo isso, coisa de revistinha, pontual, não tem um projeto. Se tivesse um projeto, teria construído, né, um conjunto de liderança, um núcleo dirigente com a própria guarda. Sim. Esse é o melhor caminho. Tanto é que o Edinho ele faz isso em algumas secretarias. Ele faz isso. Ele indica gente que entende do riscado. Né? Em alguns lugares ele tem esse cuidado, especialmente aqueles mais sensíveis que pode prejudicá-lo. Tanto é que agora ele tira o secretário da administração e põe como secretário da saúde. Por quê? Porque o Adilson Vedor entende de saúde? Não. É porque talvez ele entenda de contas públicas. Então resolve isso aí para mim eu não sair enrolado dessa prefeitura, mas não vai, tanto é que não está melhorando a saúde. Pelo contrário, o nível de tensão nas UPAs só aumenta. Uhum. Não está melhorando, mas talvez esteja tentando resolver problemas que foram criados ao longo dos anos por uma visão equivocada de saúde pública dele. Você acha que as pautas ideológicas estão tomando muito conta das eleições? Assim, às vezes a gente vê assuntos polêmicos vêm aí, né? E até já conversamos com isso, acho que uma vez, questão de... O que importa ali é o que a gente está falando agora. Saúde, segurança, educação. Tem universidade, tem escola, né? Conteúdo mesmo, prático e talvez econômico. A vida da população tá boa, né? A água tá barata, tá cara, né? O mercado, enfim. E aí começa a política a ir para um lado só de eu sou a favor de aborto, eu sou a favor da maconha, eu sou a favor de não sei o quê, eu sou a favor... E você acha que isso tá conduzindo para um mau caminho? Isso tem uma orientação. Isso não acontece por acaso. O mundo passa em vários países espalhados pelo mundo. Você tem uma reorganização da extrema-direita que atua pelo medo, né? Se organiza pelo medo. Só que isso
Eu não sou daqueles que falam, isso é um problema ideológico. Isso é crise do capitalismo. O capitalismo ele precisa se reorganizar. Então, aqueles que usufruem, aqueles que exploram, né, os mais ricos, eles que colocam a turma para brigar. Eles colocam a turma para brigar. E é o que você falou. E muitas vezes a gente está brigando, eu estou brigando com o meu vizinho. Ou com a mãe, com o pai mesmo? Que quer a mesma coisa que eu. Que está na mesma condição que eu, que depende de escola para o filho, que depende de transporte coletivo, que depende, né, de uma boa saúde pública, que depende de uma rede de proteção social, que depende de uma cidade que cuide do meio ambiente, né? Porque senão, se está tudo esculhambado, se não tem política de preservação, se o ar está uma desgrama, se está tendo muita seca, se está tendo queimada criminosa, né? O ar que você respira, você sendo rico, você sendo pobre, é o mesmo que eu. Então nem isso às vezes consegue consolidar. Então a gente briga por questões, na minha opinião, banal, mas inventada, fabricada, polêmicas, são polêmicas, os mais ricos do mundo, eles têm uma capacidade de produzir falsas polêmicas muito grande. E não é à toa. Cortina de fumaça. E não é à toa. Então, né, o capitalismo, ele vive em crise, porque é um sistema que visa lucro, é um sistema muito difícil, ele pode ser um pouco mais civilizado num lugar do que outro, né? Um pouco, não vou nem falar humanizado, que seria demais, né? Mas menos selvagem num lugar e no outro, mas o fundamento é o mesmo. Né? O acúmulo de riqueza, a concentração de renda, ela gera pobreza e gera tensão social. E eu não estou inventando a roda. É simples, né? Quantos por cento da população carcerária é pobre e preto? Muito. 95? Ou mais? Ou é pobre e preto, ou é preto ou é pobre. Ou os dois. Isso é uma mera coincidência? Isso é uma mera coincidência? Claro que não. A pobreza justifica o crime? Não. Agora, é uma mera coincidência? Também não é uma mera coincidência. Então, as pessoas que estão encarceradas, elas têm origem na pobreza. Elas têm origem no mundo de tensão social, no mundo de sofrimento, de abandono muito grande, muito grande. Então, isso não é uma mera coincidência. Então, se a gente vai discutir isso, se a gente discutir isso e o que você falou, a vida real, não tem polêmica entre nós. Não tem. Porque é lógico. Agora, onde começa a ter problema? Nas polêmicas fabricadas pelo grande capital. Eu tenho muita dificuldade com outra língua. Então, me ajuda aqui a falar. Eu tenho dificuldade, só falo português, mal ainda português, eu não falo nenhuma palavra. Mas como é que é o nome do Elon Musk? Quem tá por trás, gente, de tudo quanto é tentativa de golpe? De tudo quanto é tentativa de golpe, de falsas polarizações, de ficar fabricando temas como esses, né? De foro íntimo ou de crenças religiosas. Que fabrica novos temas, fabrica coisas polêmicas que não dizem respeito à felicidade, à qualidade de vida, à distribuição de renda, a diminuir as tensões sociais. O que diminui tensão social não é discutir se é a favor ou contra a legalização do uso da maconha, ou se é a favor ou contra, né, da interrupção da gestação, do aborto. O que poderia nos unificar é a luta pela melhoria na educação, é a luta pelo transporte, é a luta por mais desenvolvimento, por mais emprego. Isso unifica, gente. Isso humaniza. Agora tem coisas que nos distanciam. E elas não são da vida coletiva, ela é de foro íntimo. Ela é de foro íntimo, assim, não tem que... né? Mas acaba... Então, para mim, essa polarização, e ela existe, eu não vou falar se ela não existe, não, ela está acirrada, ela existe, só que ela é fabricada. Ela não tem urgência. A urgência, para mim, é combater a fome. A fome é urgente. A fome é obscena. A fome é obscena. Né? Uma pessoa trans, uma mulher trans, um homem trans, eles não são obscenos. Eles merecem ser respeitados. Eles querem viver com dignidade a natureza, né? A orientação e a natureza deles. Eles não são obscenos. Obsceno é a fome.
Obsceno é a concentração de renda. Obsceno é os indicadores de morte da juventude, dos assassinatos contra a juventude. Isso é obsceno. Obsceno é criança fora de creche. Mas aí a gente inventa outras polêmicas, né? A gente quer ficar... toma a frente do assunto. Claro que toma a frente e nos divide. Aí fica aquele, eu sou... Parece um time de futebol, né? O seu Corinthians, você é Flamengo e o negócio agora na Câmara, o último debate na Câmara não passa nem por isso. Já está até longe. Isso que para mim já é ridículo. Eles estão mais longe. Agora eles discutem cores. Na tribuna teve um vereador que falou assim, vocês querem pintar a cidade de verde e amarelo. Aí o outro falou assim, porque você é vermelho. Na verdade, eu falei, meu Deus, agora é isso aí. Teve a briga também de falar Deus, né? Não teve um negócio assim? Tem essas coisas aí. Tem essas coisas aí que é ligada à religião. Pô, cada um tem a sua, vamos respeitar todo mundo. Agora é o lance das cores, né? Então, um quer pintar de verde e amarelo, outro quer de azul, outro... Mas, poxa vida... mas na verdade é isso, viu, Márcio? Na verdade é que o capitalismo ele é muito sagaz, né? Os grandes capitalistas são sagazes e eles têm uma capacidade muito grande de dar golpe em democracias, né? Dar golpe em governos que estão caminhando para um rumo popular e uma capacidade imensa de dividir a humanidade em falsas polêmicas. Só que até vou chegar nesse assunto, que a comunicação ela tá chegando num ponto que, assim, eu vejo... até vi um vídeo esses dias atrás do Zé Dirceu falando dessa comunicação da esquerda com o Teles, que ele estava conversando muito que precisava falar com o presidente Lula, porque tudo tá se perdendo, né? O poder legislativo ganhando muita força no âmbito federal, o executivo perdendo força, e aí tem que ser uma mudança para daqui 20 anos. Então ele estava comentando esses assuntos, assim, né? E aí eu vejo que os políticos vão se bandeando para esse lado, né? Que eu tô querendo chegar no ponto assim. Agora, por exemplo, eleição. Nós temos aí pré-candidatos. Todo mundo é cristão, todo mundo vai pro lado do que tá mais popular. É ou não é? É isso. Escola cívico-militar é popular? Sou a favor. Eu sou... que é mais popular agora? Até o próprio pré-candidato aí. Vou chamar ele aqui também, quero dar oportunidade para todos, mas... o Valdomiro, ele tá indo pra um lado de falar mais de um discurso da direita. O Itamar também veio com... Então, assim, o que tá mais popular, a gente vai falar, né? Tem essa percepção disso? Claro que tem. E a esquerda também tá com dificuldade também de se comunicar, de pegar... Tem. Você tem oportunismos, né? A esquerda, geralmente, ela mantém a sua linha. Porque se o senhor for ver, hoje o senhor é o único na Câmara de Rio Preto, por exemplo. Mas vão aumentar, hein? Você vai ver. A bancada progressista, vamos dizer assim, que é mais ampla do que uma bancada de esquerda, uma bancada progressista vai aumentar muito em Rio Preto a partir do ano que vem. Mas essa questão de você falar da polarização, né? Márcio, para mim é muito nítido isso. Ela é fabricada. E à medida que ela é fabricada, tem os oportunistas. A tendência é essa mesmo. Tem muita gente que é isso. O que tá bom falar hoje? É isso aí, então vou falar isso aí. A esquerda mantém uma coerência. Geralmente o campo progressista mantém uma coerência sobre o que pensa. Não oscila em relação a isso. Agora tem, de fato, eu tô vendo isso aí, candidatos que tá abordando temas porque ele acha que... Olha, eu tenho dúvida, eu não faria isso por uma questão de convicção, de ética, eu vou manter minhas convicções e acho que isso é um tiro na água. Porque eu acho que a eleição municipal, a polarização não é essa polarização nacional, ideológica. Não cabe no municipal. Ela não tem ela não ocupa esse espaço todo que eles estão achando. Porque a vida real ocupa. As pessoas, elas moram no município. O problema que ela vive está no município, está próximo a ela. Então, e nós vamos pautar isso. Nessa campanha, eu espero que a discussão seja sobre o programa, sobre a cidade, sobre o que nós queremos para a cidade. Como é que nós vamos melhorar a vida das pessoas.
essa vai ser a nossa tônica. Agora você tem razão, tem muita gente aí que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, de acordo com o que ele acha que a maioria está pensando, né? Mas você disputa a posição, né? E você constrói também novas posições. Às vezes a pessoa está pensando uma coisa aqui porque faltou informação, mas se oferece uma outra informação, pode mudar. Então é isso, essa comunicação de hoje ela é delicada, né? Tem uma parte boa de rede social, de outras formas de se comunicar. Você acaba com os monopólios, você quebra os monopólios, você cria também mecanismos de você difundir a tua ideia. Uhum. Mas também, né, é um nível de superficialidade muito grande, né? Informações muito rápidas, muito rasas, muita mentira no meio que se confunde. E aí essa rede social é isso, né? Porque, por exemplo, surgiu a rede social, a gente só conseguia ver a informação a partir da televisão, muitas das vezes. E aí surgiu a rede social, parece que vai te dar uma liberdade de ter novas ideias, e realmente tem, né? Mas aí também foi usada a rede social para também pro mal, né? Digamos assim. Vamos polemizar, quer dizer, na rede social onde tá mais polêmico, mais acirrado a luta. Sim, mais acirrado. Você vê nos comentários de um vídeo. Tem as técnicas hoje em dia, você vê, é tudo muito raso mesmo. Você tem que se comunicar, falar, se você não prendeu o espectador ali, o seguidor em 3 segundos, já era, não assiste. Então, assim, é uma comunicação de espetáculos, né? Então... É uma Olimpíada de bizarrice. Quem foi mais bizarro consegue a atenção das pessoas. E voltando no que você falou, né? Que você viu o Zé Dirceu, que é um grande quadro aí do PT, da esquerda brasileira, fazendo as avaliações. Acho que ele tem muita razão quando fala que, né, que a esquerda está distante da base, tem se comunicado mal. O governo está se comunicando mal, não consegue, está perdendo a guerra da comunicação. Isso tudo é verdade, mas também não tem receita fácil, não. Não é simples. Tem um submundo operando. Sim. A campanha de extrema-direita, ela não opera na rede social, essa que todo mundo vê, no Facebook, no Instagram. Ela opera no WhatsApp. Ela é muito sofisticado. E fora da lei, completamente fora da lei, completamente criminoso. É difícil de você fiscalizar. Tem aí CPI, o STF atuando, né? Mas é muito difícil. Eles atuam principalmente pelo WhatsApp. Não tá na rede. Muitas vezes você não vê, porque você não está nos grupos. Então você nem vê como é. Não é simples. É uma guerra difícil. É muito trabalho, muita transpiração, muita resistência, muito diálogo também, fazer muita conversa, ir para a rua. Né, e tentar se comunicar da maneira que pode, usar as redes, é uma guerra, é um mundo novo e muito sem regras, né? Vou deixar o espaço para você deixar um recado final ou algum tema que faltou, que você acha que faltou atual aí da cidade, se você quiser comentar algum tema, que a gente acho que já passou aí de 1 hora de podcast, né? E pedir pro pessoal aí, aproveitando essa pausa, para se inscrever no canal aqui, Márcio Martino, no nosso Poliscast. Se inscreve, dá aquela curtida pra gente disseminar melhor esse conteúdo, divulgar aqui o podcast com o nosso querido vereador João Paulo Rilo. Fica aberto aí para... Obrigado. Aproveitar também e pedir para as pessoas reforçar o seu pedido para seguir, porque espaço como esse é muito importante, viu, Márcio? Porque antigamente a gente não tinha, né? Sim. Você dependia de dar uma entrevista na rádio, de sair uma matéria no jornal, televisão raramente entrevistava, então é muito... a gente tem que valorizar muito, independente da linha ideológica. Eu vou em podcast assim que a pessoa assumidamente, assim, ela pensa muito diferente de mim. Mas me convida, eu vou, faço questão, porque é um trabalho muito importante esse de você se dispor a conversar sobre política, sobre coisas que interessam, coisas públicas, seja a segurança, seja a política da cidade, e dar espaço para todo mundo. Isso é informação, né? Então, acho que foi bem completa a conversa, eu agradeço aí o convite. E espero que esse ano é um ano de definição, que a gente consiga humanizar o processo eleitoral. É isso que eu espero, assim. Vamos humanizar, vamos deixar as falsas polêmicas e aquelas que dizem respeito muito à intimidade, à crença pessoal de cada um,
no devido lugar, que ela é importante, ela já tem esse espaço garantido, e vamos tentar discutir aquilo que nos humaniza, que interessa para todos nós, que é a qualidade de vida das pessoas a partir de bons serviços públicos. Todo mundo precisa de bom serviço público. Mas eu não ando de ônibus, não tenho o filho em escola pública e tenho plano de saúde particular. Mas você respira, não respira? Você toma água. Você quer passear com tranquilidade. Você quer ir numa praça, né, que ela esteja limpa. Você quer andar na rua e não quer ver tanta miséria, tanta tristeza. E a gente não pode querer que invisibilizar isso, né? Tem que ter rede de proteção, você não pode expulsar as pessoas da cidade. As pessoas têm o direito de viver na rua. A gente tem que... Então, eu espero que a gente consiga fazer uma discussão sobre a cidade mais humanizada. Menos polêmicas falsas e mais humanidade no debate político. Perfeito, e fica o convite aí para voltar no nosso Poliscast. Também convidei o pré-candidato, o Marco Rilo, também para participar aqui do nosso Poliscast, mandar as ideias dele aí para a cidade, né? E espero que também sejam eleitos bons vereadores, né? Aumentamos aí as cadeiras, né? Vão ter 6 cadeiras a mais aí na próxima eleição, e tem 2 vereadores que não disputam, né? Pelo menos é o que corre aí no... Então você tem pelo menos 8 novos. Uma renovação da Câmara. Eu tenho esperança que nós vamos ter um parlamento mais diverso, mais representativo, melhor. É isso aí, pessoal. Reforço aí. Obrigado também à nossa Vanessa, da técnica, que ajudou bastante a gente hoje aqui conduzindo o nosso podcast. Esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o DLG Media, está à disposição também para ser alugado, nessa sala bonita que a gente participou desse podcast. E não se esquece de deixar o seu comentário, compartilhar, curtir, se inscrever no canal. E até a próxima. Muito obrigado.